Um, dois, três. Fala, meus irmãos em Cristo. Hoje eu tenho uma mensagem de Jesus, tá, para você, da série Jesus. E antes da gente entrar, da mensagem, da palavra de Deus, antes da gente ler a palavra de Jesus, vamos orar, tá? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o seu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos ofenderam. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que teu poder, teu reino e tua é a glória, para todos sempre. Amém. Bom, a mensagem que o Senhor nos deu hoje, ela se encontra lá no Evangelho de Mateus, tá? No livro escrito pelo apóstolo Mateus, capítulo 7, e o versículo vai ser 2, tá? Que a gente vai ler, 28 e 29, que o Senhor Jesus diz assim, ó: E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou-se, ou se admirou, dependendo da sua Bíblia, tá? Da sua doutrina. Aí é o 29 agora. Porquanto ensinava com autoridade e não como os escribas. Bom, essa mensagem aqui, é uma mensagem que depois que Jesus montou, os discípulos dele, começou a ensinar, começou a dar início ao ministério dele, e ele começou a ensinar pelo sermão, o sermão da montanha, o sermão do monte, tá? Bem no alto, a montanha assim, bem no alto. Quando a gente tá no alto, a gente fala assim, sai eco, sai um barulho alto, porque os discípulos, e também tinha uma multidão que Jesus, onde ia, arrastava a multidão para aprender, para conhecer de Jesus, da palavra de Deus, conhecer de Deus. Tava lá querendo aprender também, tava os discípulos de Jesus quando estava ensinando, e tava aquela multidão, aquele povo que seguia Jesus, aonde ele ia, estava a multidão. As pessoas sabiam que dele saía poder, saía coisas boas, saía virtude. Aí todo mundo queria, pegar um pouquinho de Jesus. Aí, ficou todo mundo lá embaixo e Jesus lá de cima, ensinando, no sermão da montanha, no sermão do monte, para aquele povo, para os discípulos dele. Falando sobre o que, indo lá ensinando? Falando sobre a doutrina, o ensinamento que aqueles discípulos e aquela multidão tinha que aprender, tinha que seguir, tinha que fazer. Aí as pessoas que estavam ali, porque esse versículos aqui, ele foi a última que ele fechou, porque o Sermão da Montanha, ele começou desde o capítulo 5, tá? Desse evangelho. Aí só terminou no capítulo 7, e nesses 2 versículos. Depois que ele falou aquilo dali tudo, ensinou para aquele discípulo e aquela multidão, aquelas pessoas, que já ficavam admirados já antes, mas ficaram mais admirados dele, depois que ele concluiu a doutrina, o ensinamento que ele queria passar para aquelas pessoas. Eles ficaram admirados, com o discurso que Jesus, como é que Jesus falava, eles queriam, ficaram impressionados, queria falar, ser igual a Jesus, igual nós como discípulos de Jesus, seguidor de Cristo, nós temos que ser imitadores de Cristo, como Paulo foi e falou para a igreja, não ser imitador da gente, não ser imitador de homem, mas ser imitador de Deus. Ele veio como homem aqui na terra, mas era 100% homem, 100% Deus. Jesus Cristo, Filho de Deus. E as pessoas ficam se admirado, bobo do que ele falava, assim, espantado. Aí você vai falar, por que, Wendy? Já que eles ouviam, e que ele ensinava, já vinha ensinando há um tempão, depois que ele finalizou isso daí, que ele falou tudinho, as pessoas ficaram bobas, ficaram admiradas.
Porque eles viram que Jesus ensinava com autoridade, porque Jesus é autoridade, né? É o poder, tem domínio de tudo. Entendeu? Ele, né? Muitos vão falar que ele vai vir como rei, né? Mas eu já creio que ele é um rei, é o rei da glória, entendeu? Jesus, quando ele subiu no céu, as pessoas lá, os anjos falaram, quem é esse rei lá no Salmo 24? Quem é esse rei? Quem é esse rei que está chegando aqui? Quem é esse rei? Quem é o rei da glória? Então Jesus, ele é o rei, é o rei. Então eu já creio que ele é o rei. Não é quando ele descer que vai reinar aqui, não. Eu já creio que ele é o rei. Veio como príncipe, como filho. E voltou como rei, vai reinar mais ainda. Eu creio quando ele voltar em nome de Jesus para arrebatar a igreja, quando a gente estiver lá no céu. Então, para mim, como as pessoas falam, ele vai ser rei, para mim ele já é rei. É o rei do meu coração, o rei da minha vida. Entendeu? Ele é o Todo-Poderoso. E as pessoas aqui, né, viu que ele ensinava com firmeza, né, com autoridade, com poder, com virtude, com conhecimento, e sem ser religioso, igual eles falaram. Que eles achou uma diferença incrível, que ele pregava não como os escribas, né, ou como os fariseus religiosos, né, que vivia no tempo de Moisés, vivia só do tempo da lei. Jesus veio para quebrar isso, veio para trazer a graça, completar a lei de Moisés, mas veio para dar graça. Se a gente somos salvos pela graça, entendeu? Jesus, quando falou para Paulo, o Paulo falou, tira esse espinho de mim, né? Que ele já não estava aguentando mais esse espinho na carne, né? E muitos falam que era uma lembrança, uma coisa que ele tinha para ele não voltar ao passado, não pecar, não fazer as coisas que ele fazia antigamente errado. Por isso Jesus não tirava aquilo dali. E ele falou umas 2, 3 vezes, Jesus, eu não tiro, eu não vou tirar. Depois ele viu que estava insistindo muito, ele, sabe por quê? Porque minha graça te basta. Entendeu? Porque a graça já basta. E a gente não vive no tempo da lei. Agora é da graça, que é pior do que o da lei, né? Tem muitas coisas aí que as pessoas preferiam no tempo da lei, né? Igual o próprio judeu, já que seguiu o mandamento de Moisés, entendeu? Vivia no tempo de Moisés. Quando chegou Jesus, até reclamaram, né? Começaram a criticar Jesus, porque veio trazendo coisas novas, coisas diferentes. É o que as pessoas ficavam aqui boba, admirado que ele veio, entendeu? Falando as coisas, ensinamento mesmo, não era repudiando, criticando, condenando ninguém. Um desses ensinamentos de Jesus, ele fala, não condeneis para ser julgado, não julgueis para que não seja julgado. Entendeu? Não, porque com o juízo que julgaste, serei julgado. Com a medida que estivesse medida, vos chão medir a vós. Lá no versículo 1 e 2, vem falando do julgamento, de julgar, para não julgar os outros. Não condenar ninguém. É um dos ensinamentos. E os fariseus e os escribas eram assim, religiosos. Qualquer coisa tinha que matar, tinha que botar para sofrer. Mas Jesus não, veio igual aquela mulher pega no adultério. Ele veio ali para perdoar os pecados, morreu na cruz para perdoar os nossos pecados na cruz. Ele falou para ela, vai, não peques mais para ter coisas piores. Cada graça, a minha graça. A tua fé te salvou, igual ele falava para curar aquelas pessoas, tua fé. Jesus é bom, é fogo consumidor também, né? Deus, ele é bom, maravilhoso. Mas se fizer errado, vai ter a cobrança, Deus castiga. Entendeu? Não é brincadeira, não. Tem castigo de Deus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Entendeu? E os escribas não, escrevia para os governadores, para as autoridades, só escrevia o que eles queriam, o que eles queriam ouvir, o que eles queriam aceitar. Aí ele escrevia para aquele povo, o que o governador pediu, que a autoridade, que ele respeitava a autoridade, né? Igual nós temos que respeitar a autoridade, independente de quem for. Presidente, governador, senador, temos que respeitar. Jesus é a maior autoridade de todas. Nós temos que ter um temor a ele.
respeitar e obedecer. Não sacrifice nada. Agora a gente não precisa sacrificar nada, fazer holocausto, não. Sacrifício para Deus, igual Jó fazia, para perdoar os pecados dos filhos, se alguém pecasse. Agora a gente não precisa acender incenso. Agora não, a gente vive no tempo da graça. Entendeu? Pela graça, favor não merecido. A gente não merece nada, não merecia nem estar vivo hoje. Mas pela graça, misericórdia dele que se renova a cada manhã, a cada dia, né? É o fato de a gente não ser consumido, né? Ver como Deus é bom, é maravilhoso. Por isso todo dia é um motivo de agradecer a Deus. Dar agradecimento a Ele. Agradecer por mais um fôlego de vida. Estar vivo, que já é um milagre de Deus. Aí os escribas era uma pessoa que escrevia o que as autoridades pediam. E falava só o que as autoridades queriam, o que eles queriam ouvir sobre uma religião. Se alguém fosse de alguma religião, falar só daquilo. Jesus não veio aquele plagma, veio falando do céu, veio falando do inferno, falou mais do inferno do que do céu. E vem ensinando tudo que é coisa, para a gente viver bem aqui na terra, viver próspero, não viver rico. Né? Ser cheio do Espírito Santo, mas não rico em dinheiro. Mas viver bem, não dê o que falta, porque no Salmo 23 fala: "O Senhor é meu pastor e nada me faltará." Ele não vai deixar faltar nada, mas tem que seguir a regra, seguir o mandamento de Deus, seguir o caminho de Jesus, as coisas que Jesus passou. E era o que o discípulo fazia. Os escribas obedeciam às autoridades, né? Como os judeus e os fariseus faziam. Né, os fariseus, que Jesus chamou de hipócrita, porque uma das coisas que eles não via que Jesus fez foi expulsar demônio. Aí pensaram que Jesus era demônio. Como é que um demônio vai expulsar outro demônio? Jesus falando. Jesus curou no sábado. Na lei de Moisés não podia. Era errado, pecado. Tem algumas igrejas adventistas do 7º dia que o sábado ele descansa. Tem igreja que o domingo descansa. Tira do Senhor sem fazer nada. Nem trabalhar, nem nada, fica em casa parado. Mas Jesus não, veio não, a gente tem que trabalhar todo dia. Até sábado também, todo dia. Tem que fazer para o Senhor. Fazer o quê? Trabalhar para o Senhor. Fazer as coisas de Deus, as coisas do Senhor Jesus Cristo. Que Deus mandou para fazer, a obra não pode parar. Jesus, que eles falam, né? Porque Deus no 7º ele descansou, em 6 dias ele fez o céu e a terra, fez tudo, né? E o 7º tirou para descansar. Aí falam que é no sábado. Mas se Jesus falou, meu pai, eu trabalho. Meu pai trabalha até hoje. Como é que ele descansou? E não são 6 dias. Se a gente vê cada dia para Deus, vale como um ano. Então foi 7 anos. Entendeu? Que Deus fez tudo. Criou tudo. E o 7º ele descansou. Aí todo mundo acha que ele parou. Entendeu? A mesma coisa quando acaba o Velho Testamento, tem aquela página branca que fala que ali ficou 400 anos, Deus sem falar, Deus calado, mas não parou. Deus continuou, levantou o profeta, o João Batista, depois levantou Jesus, o Filho de Deus, e continuou, a obra não para. Jesus, quando subiu, falou para o discípulo para continuar fazendo o que Jesus deixou para fazer. Ele subindo estava ensinando ainda. A pessoa queria voltar às coisas antigas. Jesus já tinha falado para Pedro que ele ia pescar almas para o reino. Ele estava querendo voltar a pescar peixe. Jesus, quando converteu ele teve um encontro com Jesus. Jesus falou que ele não ia ser mais pescador de peixe, mas pescar alma. Tanto que foi uns que pegou, né? Salvou mais almas para o reino. E nós, como discípulos de Jesus, tem